11. Mitsuru no Mai. O estudante número 17 avançava com cautela pelo caminho entre a estreita praia de aproximadamente 10 metros de largura, banhada pelo luar, e o bosque próximo a ela. Mantinha pendurado ao ombro seu kit de sobrevivência e sua mochila, e na mão direita empunhava a pequena pistola automática que encontrara dentro do kit. Era uma Walther PPK 9mm, um dos tipos mais eficazes de armas dentre as distribuídas no jogo. Como as demais usadas no programa, era importada em massa a baixo custo por um país intermediário que escolhera permanecer neutro com relação à República da Grande Ásia Oriental e aos inimigos, entre eles o Império Americano. Mitsuru conhecia a versão de chumbinho da pistola. Por isso, não precisava consultar o manual que vinha junto. Ele sabia que não era necessário engatilhar a pistola antes de tirar. Havia também uma caixa de balas. A arma na mão lhe proporcionou certa sensação de alívio, mas ele carregava algo ainda mais importante na mão esquerda, a bússola fornecida com o kit. Era mesmo um modelo barato de latão que Shuya recebera, mas dava conta do recado. Antes de deixar a sala de aula da escola, mais de 40 minutos antes de Mitsuru, seu grande líder, Kazuo Kiriyama, o estudante número 6 lhe passou um bilhete. Se aqui for realmente uma ilha, estarei te esperando na extremidade sul. Obviamente, não havia amigos nesse jogo. Essa era a regra, mas laços absolutos ligavam os membros do clã Kiriyama, mesmo sendo taxados de delinquentes, isso não afetava o forte vínculo entre eles. Havia algo de especial na relação entre Mitsuru e Kazuo, pois, em certo sentido, fora Mitsuru quem transformara Kazuo no que ele era. Algo que os estudantes comuns como Shuya e Nanahara ignoravam era que, até onde Mitsuru sabia, Kazuo Kiriyama não fora um delinquente, pelo menos até ser admitido no 7º ano da escola Shiroiwa. Mitsuru lembrava com clareza de seu primeiro encontro com Kazuo. Mesmo se quisesse, ele não esqueceria essa recordação tão vívida. Desde o início do ensino fundamental, o próprio Mitsuru era bastante encrenqueiro, porém, nunca agiu com despotismo ou crueldade. Mas para ele, que crescera numa família ausente, ser bom nos estudos e sem qualquer tipo de talento. Sem ser bom nos estudos e sem qualquer tipo de talento, brigar era a única forma de autoafirmação. Apenas a força era o seu padrão de valor, e ele a afirmava constantemente. Por isso não era de espantar que em seu primeiro dia no 7º ano ele tinha concentrado seus esforços em suprimir a competição dos colegas transferidos de outras escolas. Mesmo antes disso, encontrara vários deles pelas ruas e sabia que, considerando sua capacidade, nenhum dos rapazes das outras escolas estava à sua altura. Porém, alguns não deveriam conhecê-lo. Apenas um rei é eficaz como método de preservação da ordem. Obviamente, ele não pensara isso com essas palavras, mas sabia que era o que acontecia. Como era de esperar, havia 2 ou 3 concorrentes e tudo o que aconteceu quando ele estava dando um jeito no último adversário. Uma vez terminada a cerimônia de formatura, a sessão de orientação da turma e as aulas. Em frente à sala de artes, por onde não passava ninguém, Mitsuru segurou o rapaz pelo colarinho e o pressionou contra a parede. Esse rapaz tinha os olhos úmidos de lágrimas e, acima de um deles, já apresentava uma mancha roxa. Ele não esboçou resistência nenhuma para Mitsuru. A questão foi concluída com apenas 2 socos. E aí, entendeu? Ouça bem, vai parando de se achar o tal pra cima de mim. Sem outra alternativa, o rapaz apenas movimentava a cabeça. Ou seja, ele devia estar querendo pedir que Mitsuru soltasse, mas era necessária uma afirmação clara. Eu perguntei se você entendeu, merda! Enquanto dizia isso, ele ergueu o rapaz apenas com a força do braço esquerdo. Responda! O mais forte desta escola sou eu ou não? Enfurecido porque seu interlocutor não respondia, Mitsuru tentou suspendê-lo ainda mais alto, mas nesse momento percebeu que os olhos do rapaz se concentravam em um ponto às suas costas. Mitsuru se virou, soltou rapidamente o rapaz, até então seguro com firmeza, que tombou no chão. O rapaz se apressou em fugir, não valia a pena correr atrás dele. 4 rapazes de estatura bem superior à de Mitsuru o cercaram.
A insígnia na gola de seus casacos gastos mostrava que eles eram estudantes do 9º ano. Podia-se dizer de imediato que eram delinquentes, ou seja, tinham uma maneira de viver parecida com a dele. E aí, pirralho? Disse, o que tinha no rosto um sorriso amedrontador e coberto de acnes. Sabia que é feio maltratar os mais fracos? Outro, com cabelo tingido de castanho lhe batendo nos ombros, prosseguiu, arredondando de maneira esquisita os lábios grossos. Muito, muito feio. Esse jeito de falar um pouco afeminado provocou o riso de todos os 4. Muito, muito feio. Esse jeito de falar um pouco afeminado provocou um riso de todos os 4, um riso bastante insano. A gente vai te dar uma lição. Vamos sim. Os 4 voltaram a rir insanamente, até mesmo de Mitsuru tentar... Antes mesmo de Mitsuru tentar aplicar de surpresa um chute de frente no garoto cheio de espinhas, levou uma rasteira do outro à sua esquerda. Mitsuru caiu sentado no chão e o rapaz de espinhas no rosto à frente dele de repente lhe aplicou um chute. O dente da frente de Mitsuru quebrou e a parte de trás da cabeça bateu com força na parede, contra a qual ele pressionara seu colega de turma. Ele viu estrelas. Teve a sensação de que algo quente molhava a parte de cima da sua cabeça. Mitsuru ficou de 4 e tentou se levantar, mas dessa vez recebeu do rapaz à esquerda um chute no estômago. Mitsuru gemeu e de repente vomitou. Que nojo! Um deles falou. Que merda! Mitsuru pensou. Covardes. Se fosse 1 contra 1, eu daria cabo de todos eles. Mesmo pensando assim, não havia absolutamente nada que pudesse fazer. Afinal, ele próprio escolhera um local deserto para pressionar o colega de turma. A probabilidade de um professor passar por ali era mínima. Eles seguraram sua mão direita de encontro ao chão e um deles curvou com cuidado o dedo indicador de Mitsuru e ao pressioná-lo embaixo do seu sapato de couro pela primeira vez na vida, ele sentiu um medo verdadeiro. Não pode ser. Não pode ser. Na realidade, podia ser. O rapaz forçou a sola do sapato e o dedo de Mitsuru emitiu um estalido estranho. Ele soltou um grito estridente. Sentiu uma dor lacinante, nunca sentida antes. O mesmo som denso se fez ouvir. Esses caras, Mitsuru pensou, são loucos. Não sou como eu. São insanos. Em seguida, foi a vez de eles prepararem o dedo médio. Parem! Eles não deram ouvidos a Mitsuru, que suplicava, deixando de lado qualquer tipo de orgulho. O novo estalido se fez ouvir e o dedo médio de Mitsuru se quebrou. Ele gritou outra vez. Que tal mais um, pessoal? Foi então que afinal algo aconteceu. A porta da sala de aula de antes se abriu. De repente, uma voz calma falou. Ai, cambada, dá para vocês ficarem quietinhos? Por um instante, Mitsuru pensou que havia um professor na sala. Porém, se fosse um professor, com certeza teria interferido. O próprio jeito de pedir para ficarem quietos soava bastante estranho. Ainda com as costas pressionadas, Mitsuru olhou de relance. Um jovem não muito grande, mas extremamente bonito, estava de pé. Na mão segurava um pincel de desenho. Mitsuru o vira durante a sessão de orientação da turma. Era um de seus colegas de classe. Ele parecia ter se mudado recentemente para o distrito e ninguém o conhecia. Mas, como era calado e reservado, não chamou a atenção de Mitsuru. Pelo rosto de traços refinados, deveria ser algum filhinho de papai, do tipo que não se envolvia em brigas e sem chance de se tornar seu amigo. Porém, o que estaria ele fazendo na sala de artes no primeiro dia na escola? Logicamente deveria estar desenhando algo, mas isso não era muito estranho? O rapaz de rosto espinhento se aproximou. Quem é você, cara? Perguntou e o encarou. Quem é você? É do 7º ano? O que faz aqui? Hã? Repita o que acabou de dizer. Vamos. Ele então deu um tapa no pincel que o rapaz segurava, fazendo-o cair no chão. A tinta azul escura se esparramou pelo chão. O rapaz olhou com atenção para o de rosto espinhento. Creio ser desnecessário descrever o que aconteceu depois. Os 4 estudantes do 9º ano levaram uma sova desse jovem de pequena estatura. De fato, caíram ao chão incapazes de se mexer. O rapaz então se aproximou de Mitsuru e, depois de olhá-lo por um instante, aconselhou apenas. Com um ferimento desses, seria melhor ir ao hospital. Logo em seguida, voltou para a sala de artes. Mitsuru, contudo, por um tempo ainda permaneceu sentado no chão, olhando vagamente o local onde os 4 estavam estirados. Estava impressionado por ter visto algo completamente inusitado, ou seja, era algo similar ao espanto de um boxeador que, mesmo lutando por uma década, não conseguia passar do 6º round ao ver diante dos olhos um campeão mundial.
Ele viu um gênio. A partir de então, Mitsuru passou a servir aquele jovem, Kazuo Kiriyama. Ele nem precisaria provar nada. Kazuo Kiriyama dera conta de 4 de uma vez, os mesmos que Mitsuru só conseguiria vencer se fosse na base de um por um. Somente um rei faria isso, e os que não o fossem deveriam ajudá-lo. Ele pensava dessa forma fazia muito tempo. Quer dizer, era isso que acontecia com os ávidos leitores de mangás juvenis. Kazuo Kiriyama era um rapaz misterioso. Com ele, teria aprendido aquelas técnicas de lutar quando Mitsuru lhe perguntou. A resposta se restringiu a um aprendendo. Por mais que perguntasse, Kazuo não se mostrava muito propenso a responder. Mitsuru procurava descobrir, perguntando se na outra escola ele já tinha boa reputação. Não, nem um pouco. Então, talvez ganhou algum campeonato de karatê. Também não. Mitsuru apenas soube que no dia do primeiro encontro, Kazuo entrara na sala de arte sem autorização para desenhar. Por quê? Ao ser questionado, Kazuo limitou-se a responder: tive vontade de desenhar, só isso. Esse seu lado meio misterioso também atraía Mitsuru, e a propósito, o desenho de Kazuo era uma cena do pátio deserto da escola vista da sala de artes, muito superior ao que um estudante do 7º ano do ensino fundamental desenharia, embora Mitsuru não tivesse visto o desenho, já que Kazuo o jogara na lata de lixo logo depois de tê-lo concluído. De qualquer forma, Mitsuru levou o novo amigo a um monte de lugares. A casa de chá da cidadezinha onde o pessoal costumava se reunir, ao local secreto que serviria de depósito das coisas roubadas por ele, ao negociante suspeito que vendia todo tipo de produtos ilegais. Como a especialidade de Mitsuru era brigar, esses eram basicamente os locais que ele conhecia. Kazuo mantinha sempre uma fisionomia calma. Ele acompanhava Mitsuru talvez por curiosidade. Mitsuru chegou a ver outras ocasiões em que Kazuo deu conta, além dos rapazes que nocautearam naquele dia, de estudantes de anos superiores de outras escolas e também do ensino médio. Sem exceção, Kazuo os obrigou a rastejar instantaneamente no chão. Mitsuru estava completamente admirado com o rapaz, algo semelhante à alegria de um técnico ao treinar um campeão de boxe. E Kazuo não era apenas isso. Era inteligente e sobressaía em tudo o que lhe mandavam fazer. Mesmo quando entrou no depósito de uma loja de bebidas para roubar, planejou e executou realmente bem o seu plano. Graças a Kazuo, Mitsuru se safou de várias complicações. Desde que se juntou a ele, nunca fora preso pela polícia. Além disso, o pai de Kazuo era presidente de uma das empresas de primeira linha não só da província, como também das regiões de Shugoku e Shikoku. Kazuo tinha as costas quentes. Mitsuru pensou que de fato havia pessoas nascidas para serem reis. Futuramente, Kazuo se transformará, sem dúvida, num sujeito importante, tão fantástico que ultrapassará minha imaginação. Porém, Mitsuru se questionou uma vez se seria correto eleger Kazuo como líder de seu grupo e cometer várias maldades. Como Kazuo continuava se recusando a convidar, embora nunca afirmasse de forma clara, Mitsuru e os outros companheiros para sua casa, para ser mais exato, sua mansão, não dava para saber se os pais dele tinham conhecimento dos atos do filho. E ele se perguntava se não estaria cometendo um erro em ensinar malvadezas a um filhinho de papai como Kazuo. Depois de muito hesitar, Mitsuru acabou falando sobre o assunto com um amigo. Porém, Kazuo afirmou: não me importo. Eu me divirto com tudo isso. Assim, Mitsuru acabou se convencendo. De qualquer forma, os dois estavam sempre juntos, como um rei e seu leal conselheiro. Justamente por isso, mesmo sob circunstâncias extremas, é impossível imaginar que Kazuo e os membros do clã Kiriyama se matassem mutuamente. Embora não se possa afirmar o mesmo dos demais colegas de turma. Por isso mesmo que Kazuo nos entregou um bilhete, Mitsuru pensou. Ele já tinha em mente uma estratégia especial para lidar com a situação. Sabia como se antecipar às ações de Sakamoto e escapar dali. Se Kazuo levar mesmo isso a sério, não há governo que possa com ele. Enquanto pensava nisso, Mitsuru avançou por cerca de 25 minutos para o sul, depois de deixar a escola, tendo visto um estudante uma única vez. Essa pessoa que desapareceu na direção da área residencial desabitada que se localizava a nordeste da escola era Yoji Kuramoto, o estudante número 8. Mitsuru ficou tenso, pois vira também Mayumi Tendo e Yoshio Akamatsu mortos do lado de fora da escola de onde partira.
O jogo estava começando. Contudo, Mitsuru decidiu chegar o quanto antes ao local combinado com Kazuo. Não se importava com os outros. Quer dizer, eles escapariam. Conforme se dirigia para o sul, os abrigos rarearam, o que deixou o corpo e a mente de Mitsuru ainda mais tensos. Sob o uniforme escolar, todo o seu corpo estava banhado de um suor frio, que também escorria do meio de seus cabelos cacheados e curtos em direção à testa. Um pouco mais à frente, o litoral fazia uma curva à esquerda, voltando-se para o oeste, e no meio dela um recife íngreme sobressaía a partir da montanha para o oeste, mergulhando dentro do mar. Parecia um dinossauro ou um monstro enterrado com apenas as costas para o lado de fora. O recife era bem mais alto que Mitsuru e impedia sua visão. Virando de relance o olhar para o mar, Mitsuru percebeu, para além da superfície escura horizontal da água, ilhas ou várias pequenas luzes que mostravam uma grande extensão de terra. A ilha onde estavam se situava em alguma parte do mar interior de Seto. Não havia dúvida quanto a isso. Depois de observar bem os arredores, Mitsuru se afastou da fronteira entre a praia e o bosque, o corpo banhado pela luz do luar. Caminhando perto do recife, ele começou a escalar, agarrado à rocha de ríspida inclinação. A rocha era lisa. A rocha era lisa e fria, e a pistola na mão direita e a mochila no ombro dificultavam a escalada. A custo subiu até o alto do recife, de apenas 3 metros de largura, de onde percebeu a praia, e estendendo para mais longe, Mitsuru começou a descer pelo outro lado do recife. Mitsuru! Atrás dele, alguém o chamou. Ele levou um susto, automaticamente se virou e levantou a arma. Mitsuru suspirou aliviado, abaixou o cano da arma. À sombra de uma saliência na rocha, viu Kazuo Kiriyama. Ele estava sentado sobre uma protuberância da rocha. Com voz aliviada, Mitsuru respondeu: Chefe. Porém, Mitsuru percebeu 3 volumes jogados aos pés de Kazuo. Procurou apurar o olhar na escuridão. E logo seus olhos se regalaram. Os volumes eram seres humanos. Eram sem dúvida, assim como Mitsuru, os membros do clã Kiriyama. Ryuhei Sasagawa, o estudante número 10, estirado de costas com os olhos virados para o céu, e Hiroshi Kuranaga, o estudante número 9. O outro era o corpo de uma estudante em terninho de marinheiro difícil de identificar, pois estava de bruços. De qualquer forma, parecia ser Izumi Kanai, a estudante número 5. Havia poças sobre cada um dos corpos. As poças pareciam escuras e, se vistas sob a luz do sol, certamente seriam de um vermelho rubro igual ao usado na bandeira da República da Grande Ásia Oriental. Sem entender absolutamente nada, Mitsuru começou a tremer. Afinal, o que significa isso? Kazuo olhava para Mitsuru com os costumeiros olhos gélidos sob os cabelos repuxados para trás, como o boxeador que depois da partida cobre os ombros com seu roupão. O casaco do uniforme estava jogado sobre os seus ombros e os braços saíam soltos pelas mangas. O que foi isso? O tremor na mandíbula de Mitsuru transmitia sua fala. Afinal, o que foi isso? Ah? Com a ponta do sapato de couro de bico tino, de estilo simples, porém refinado, Kazuo chutou de leve o corpo mais próximo de Ryuhei Sasagawa. O braço direito de Ryuhei, alongado sob o peito, traçou um semicírculo do comprimento do antebraço, batendo na poça. Os dedos anelar e mínimo desapareceram dentro da poça. Isso? Eles tentaram me matar. Kuranaga e Sasagawa. Por isso eu dei um fim neles. Não é possível. Mitsuru não podia acreditar no que ouvia. Sem nenhum talento em especial, Hiroshi Kuranaga estava apenas agregado ao grupo e justamente por isso prometera lealdade absoluta a Kazuo Kiriyama. Ryuhei Sasagawa fazia pose de arrogante para encobrir suas fraquezas e era grosseiro. Às vezes era difícil contê-lo quando cismava em dar chutes na bunda de Yoshio Akamatsu, mas desde a época em que descobriram que seu irmão mais novo surrupiara produtos numa loja e Kazuo usou suas conexões na polícia para livrá-lo, era imensamente agradecido a ele. Esses dois jamais trairiam a confiança de Kazuo. Mitsuru pensava nisso quando percebeu um odor forte e pegajoso no ar ao seu redor. Era sangue. O cheiro de sangue era muito mais forte que o emanado pelo corpo de Yoshitoki Koninobu que ele sentira na sala de aula da escola. O volume era diferente.
É provável que houvesse sangue o suficiente para encher uma banheira. Mitsuru balançava a cabeça como sufocado pelo cheiro. Realmente era impossível saber as reais intenções de uma pessoa e talvez Hiroshi e Ryuhei tivessem enlouquecido, imaginando que seriam mortos. Em outras palavras, eram dois Joões ninguém. Apareceram no local combinado, mas inesperadamente tentaram acabar com o caso. Porém, os olhos de Mitsuru estavam pregados no outro cadáver, Izumi Kanai, que jazia de bruços. Era uma linda garota de pequena estatura. Era filha de um vereador do distrito, bem neste país ultra-burocrático e de poder altamente centralizado. O cargo de vereador era puramente honorífico, sem nenhum poder real. E embora tão rica como a de Kazuo provinha de uma das 5 famílias mais abastadas da região, todavia não era arrogante e o próprio Mitsuru a achava até graciosa. Obviamente, ele não era tão idiota a ponto de se entregar a um relacionamento com alguém de um nível social muito diferente do dele. E Izumi agora. Mitsuru tentou falar algo. Ma, mas, chefe, mas, Izumi. O olhar frio e aguçado de Kazuo o fitava. Pressionado por esse olhar, o próprio Mitsuru procurava uma resposta. Izu, Izumi também tentou matá-lo, chefe. Kazuo confirmou com a cabeça. Ela apareceu aqui de repente. Mitsuru hesitou um pouco, mas tentou se convencer a todo custo de que era algo possível de acontecer. Afinal, seu chefe afirmava isso. Logo, falou com entusiasmo. Co Comigo não tem problema. Não tenho intenção de matá-lo, chefe. Quero mais que este jogo sem sentido vá à merda. Você vai dar um jeito no Sakamoto e aqueles soldados das Forças Especiais de Defesa? Sabe que estou com você. Obviamente, por ter se tornado um quadrante proibido, agora eles não podiam se aproximar da escola. Sakamoto explicara sobre isso. Todavia, Kazuo já estaria imaginando um jeito de lidar com aquela situação. Mitsuru interrompeu o que falava, pois notou que Kazuo balançava a cabeça. Depois prosseguiu, movimentando a língua, que agora estava extremamente grudenta. Então, então, nós vamos escapar daqui, não vamos? Tudo bem, vamos procurar um barco. Kazuo interrompeu de novo. Ouça bem, para mim tanto faz. Ouvindo isso, Mitsuru foi obrigado a piscar de novo os olhos. Não entendia o sentido das palavras de Kazuo. Tentou interpretar a expressão nos olhos do chefe, mas eles apenas brilhavam, calmos como sempre, dentro da sombra formada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Kazuo ergueu o queixo em direção ao céu noturno, como se alongasse um pouco o pescoço. A lua cintilava, formando uma sombra delicada em seu rosto elegante. Nessa posição, Kazuo falou. Às vezes, eu perco a noção do que é correto. Mitsuru estava cada vez mais confuso, mas, tendo ouvido até aquele ponto, um pensamento completamente diferente lhe atravessou a mente. Sentiu que faltava algo. Foi então que percebeu o que era. Sho Tsukioka, o estudante número 14, que com ele, Hiroshi e Ryuhei formavam o clã Kiriyama. Não estava ali. Ele saíra bem antes de Mitsuru. Por quê? Certamente Sho Tsukioka deveria estar apavorado e levando mais tempo para chegar. Ou quem sabe teria sido morto a caminho dali, mas o fato é que Mitsuru tinha um mau pressentimento. Kazuo prosseguiu. Agora, também. Não entendo se é correto ou não. Curiosamente, Kazuo parecia muito triste ao pronunciar essas palavras. Seja como for, Kazuo se virou para Mitsuru, e a partir daí o tom de voz de Kazuo acelerou um pouco, como se tivesse encontrado uma indicação de Allegro numa partitura. Izumi já estava aqui quando eu cheguei. Ela tentou fugir, e eu a segurei. Mitsuru engoliu em seco. Tirei cara ou coroa. Se desse cara, eu lutaria com Sakamoto e, antes mesmo de Kazuo concluir a frase, Mitsuru por fim percebeu. Não era possível. Ele não queria acreditar. Era inconcebível. Kazuo era o rei e Mitsuru era seu fiel conselheiro. Era uma relação pautada em lealdade e gratidão eternas. Até mesmo o penteado puxado para trás de Kazuo fora recomendado por Mitsuru na época em que ele se curava dos dedos quebrados daquele dia. É melhor assim. Impa respeito, chefe. E Kazuo desde então conservara o penteado. Podia ser algo banal, mas para Mitsuru era um símbolo que expressava o relacionamento entre os dois. Contudo, Mitsuru afinal percebeu. Talvez Kazuo não mudasse o penteado porque lhe daria trabalho, não é mesmo?
Talvez ele tivesse muitas outras coisas em que pensar e apenas não se preocupasse com o visual. Mas não era só isso, o pessoal sempre agia em conjunto com Kazuo e Mitsuru. E Mitsuru acreditava que esse era um tipo de espírito de equipe sagrado, porém para Kazuo, talvez isso fosse só um consolo ou apenas... Sim, apenas uma experiência, tão somente uma experiência, sem envolvimento emocional. Sim, Kazuo uma vez afirmara. Isso também é divertido. Voltara agora à mente de Mitsuru algo que o perturbara muito tempo antes. Ele sempre achara que não era nada de tão relevante, e o abandonara havia muito num canto de seu coração, acumulando poeira. Ele nunca vira Kazuo Kiriyama sorrir. O pensamento seguinte de Mitsuru talvez se aproximasse do centro da questão. Ele sempre pareceu ter muitas ideias na cabeça. Isso é realmente verdade, porém, bem no fundo de seu coração não haveria de fato uma profunda escuridão que ultrapassava a compreensão? Possivelmente não fosse apropriado chamar isso de escuridão, mas um espaço completamente vazio. E talvez Shotsukioka já tivesse compreendido isso. Faltava a Mitsuru tempo para refletir. Todos os seus nervos estavam concentrados no dedo indicador sobre o gatilho da sua Walter PPK. Sim, o mesmo dedo que fora quebrado naquele dia. Uma brisa marinha soprou, misturada ao odor que se elevava das poças de sangue. O som das ondas quebrando na praia continuava. O cano da Walter PPK tremeu de leve na mão direita de Mitsuru. Porém, nesse momento, Kazuo já movia o casaco sobre os ombros. Ouviu seu som docemente agradável de estampidos. E lógico que a qualidade de som da pólvora estourando numa rajada de 1000 balas disparadas por minuto era completamente diferente, bem semelhante ao das máquinas de escrever antigas que podem ser encontradas em antiquários, uma vez que Izumi Kanai, Hiroshi Kuranaga e Ryuhei Sasagawa perderam a vida esfaqueados. Aquele era o primeiro som de tiros na ilha desde o início do jogo. Mitsuru continuava de pé. Sob um uniforme de estudante não se via bem. Mas do estômago até o peito, 4 orifícios se abriram, cada qual da grossura de um dedo. Já às suas costas, por alguma razão, apresentavam 2 buracos que poderiam aninhar uma lata de conserva. Sua mão direita, que empunhava a Walter PPK, balançava ao lado da cintura. Os olhos se dirigiram para a estrela polar, mas sob o doce luar dessa noite seria difícil vê-la, segurando uma massa de metal rústica, parecido com uma caixa de pão de ló ou algo do gênero em que fora disposto um cabo, uma submetralhadora Ingram M10. Kazuo disse: se desse coroa, eu participaria deste jogo. Como se esperasse por essas palavras de Kazuo, Mitsuru tombou para a frente. Depois que o corpo ficou completamente na horizontal, a cabeça bateu na rocha e apenas uma vez quicou numa altura de 5 centímetros. Kazuo Kiriyama continuou sentado por um tempo. Depois levantou-se com calma, aproximou-se do cadáver de Mitsuru no Mai e tocou levemente o corpo furado de balas com a ponta dos dedos da mão esquerda. Parecia conferir algo. No entanto, isso não significava que ele sentisse alguma coisa. Nenhum sentimento de culpa, pesar, compaixão. Não tinha nenhuma emoção ali. Ele apenas desejava saber como ficava um corpo humano depois da entrada dos projéteis. Ou melhor, ele simplesmente pensou que não seria ruim saber. Retirou os dedos e em seguida levou bruscamente esses mesmos dedos da têmpora esquerda. Para ser mais exato, um pouco mais atrás da têmpora. Quem o visse diria que estava arrumando o cabelo que havia despenteado, mas não era isso. Ele tinha uma estranha sensação, não era dor nem coceira, e nas poucas vezes que sentia isso a cada ano, tocava ali por reflexo com a ponta dos dedos, algo que se tornara um hábito para ele. Kazuo recebera uma educação especial dos pais, e apesar da pouca idade já conhecia praticamente tudo o que se passava no mundo. Apenas a causa dessa sensação era desconhecida. Não era para menos, pois a cicatriz que estivera ali praticamente desaparecera por completo antes mesmo de ele atingir a idade de se olhar no espelho. Ou seja, tudo era uma história obscura, o acidente peculiar que provocou a cicatriz e deixou o menino entre a vida e a morte. Logicamente, a morte instantânea da mãe, grávida nesse acidente, e a conversa entre o renomado médico e seu pai sobre o fragmento de ponta afiada que penetrara no crânio de Kazuo pouco antes de ele nascer, ou o fato de esse fragmento ter dilacerado minúsculas células nervosas. O médico morreu de uma doença hepática e o pai,
Ou seja, seu verdadeiro pai não estava mais neste mundo por causa de complicações causadas por esse acidente. Logo, não havia ninguém com quem ele pudesse conversar sobre sua história. Porém, a única coisa que não deixava dúvidas, algo óbvio para o próprio caso, apesar de não estar consciente sobre ela, ou melhor, pode-se dizer que sua conscientização sobre ela seria impossível, era o seguinte: ele, Kazuo Kiriyama, agora não sentia nenhum peso na consciência, pesar ou compaixão diante dos 4 cadáveres, incluindo Mitsuru no Mai. Desde que fora jogado neste mundo pelo nascimento, jamais sentira qualquer emoção. Restam 34 estudantes.